Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro. Deus te abençoe. Estamos lendo aqui, vamos ler juntos. 1 Coríntios 15, verso 1 e 2. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Esse capítulo aqui, que o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 15, de 1 aos Coríntios, ele talvez seja o texto mais usado para o entendimento da ressurreição dos santos, a nossa ressurreição. E ele faz toda uma construção a partir da própria ressurreição do Senhor Jesus e argumentando e comprovando tanto a ressurreição de Cristo quanto a nossa, de maneira tal que se não houvesse ressurreição, disse o apóstolo Paulo, a nossa fé seria vão. Mas isso não é o que eu quero refletir com os irmãos. Eu lembro-vos do Evangelho. Ele começa por aí, né? Há uma mensagem aqui. O Evangelho são, né, os atos de Deus, a manobra de Deus, o plano de Deus. O Evangelho, alguém já chamou, traduziu do original? Não gosto muito de falar, porque a gente não conhece nem sequer as pronúncias, né? Mas já chamou isso aqui de querigma, né? Que é o Evangelho. É a proclamação, é a anunciação. É para contar para o outro os atos de Deus. E esse capítulo, quando ele começa, ele é um exemplo claríssimo do que do que nós, melhor dizendo, do que nós podemos fazer enquanto proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz, se você continuar lendo os versos, portanto, 3, 4, 5, você vai ver que ele diz com todas as palavras, eu não estou aqui com a Bíblia, mas eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu reli esse texto. Ele diz a respeito de que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou e deu provas, né? Apareceu a Pedro e tal, ele vai explicando as aparições de Jesus. O que é que o apóstolo Paulo está deixando como exemplo para nós? Para a gente contar os atos de Deus. Simples assim. Deus enviou ao mundo o seu Filho para que nele crescêssemos, para que por meio dele fôssemos salvos. Então, o Evangelho é isso. Osmar, mas isso é muito raso. Isso é muito superficial. Não, isso basta. Isso basta. Às vezes, por quê? Porque essa proclamação ela é acompanhada do poder do Espírito Santo para convencer a pessoa, né? E a gente deveria se restringir a falar dos atos de Deus. As pessoas falam, tem outro aspecto, né? Outro aspecto, que é muito parecido com essa proclamação, que é o ser testemunha, que é contar para o outro o que, o que ele viu em Jesus, o que Jesus lhe fez, né? Como Jesus transformou seus valores, seu coração, o quanto, olha só que testemunho eloquente. Se chegar para um amigo e dizer, eu nunca tive paz, eu sempre tive inquietudes, eu sempre tive algo que devastava meu interior. Eu precisava de remédios para aquilo outro, mas quando criei no Senhor Jesus, parece que uma mão arrancou tudo isso de mim e eu hoje tenho paz, me sinto bem, as angústias acabaram e por aí vai. Isso é ser testemunha, né? A proclamação, o querigma, é falar dos atos de Deus. Testemunha
É dizer, eu tive contato com esses atos de Deus, eu fui alvo desse amor e contar o que Deus fez na vida, né? A gente não pode confundir a proclamação com o discipulado, porque isso vem depois, né? O discipulado é algo que vai dar fundamento para os novos crentes, é aquilo que vai fortalecer a fé, mas é diferente. A gente costuma dizer de uma maneira muito simples que o querigma, ou a proclamação do evangelho, é contar os atos de Deus, explicar o evangelho para que a pessoa tome uma decisão, né? O discipulado é aquilo que precisa acontecer, né, para firmar a pessoa depois que ela decidiu, depois que ela creu, né? Ou como nós falamos, depois que ela aceitou a fé, né? Depois que ela decidiu seguir Jesus, né? A gente não pode confundir, portanto, a proclamação, o querigma com o discipulado, mas talvez um dos erros, e eu não estou falando nem de A nem de B, mas falando de todos nós, né? E dos cuidados que eu tenho que ter. Talvez o maior problema nos dias de hoje seja a desevangelização, né? É contar para os outros algo que não foi bem Deus que fez, não. Algo que é da cabeça do cidadão, do sujeito, né? Contar, por exemplo, que se você der dinheiro para a instituição, igreja, entre aspas, para Deus, que Deus vai retribuir não sei quantas vezes, né? Por exemplo, ensinar barganhas com Deus, ensinar qualquer outra coisa, qualquer outro ato, entenda isso, que não foi Deus quem fez. Deus nunca falou, Deus nunca fez, nunca se viu isso, nem em Deus, nem em Jesus. Isso é desevangelizar. Às vezes as pessoas, no lugar de proclamar os atos de Deus, vamos recordar que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, né? Esse é o grande ato de Deus que as pessoas precisam ouvir. Ressuscitou para a nossa justificação, morreu pelos nossos pecados. Falar desse ato de Deus, desse amor de Deus, é o querigma, é o evangelho ou proclamação. É disso que a gente tem que se ocupar. Aí a pessoa quer evangelizar, entrando em discussões tipo pauta LGBT e condenando estas pessoas para os infernos, né? Quer evangelizar falando de restrições, colocando pedras. Jesus diz que o caminho já é estreito, isso nos basta, gente, porque é estreito mesmo. E a gente descobre isso principalmente quando passa pela porta e vê que ela é estreita, que não tem pluralidade, é só Jesus. E o caminho é estreito porque não dá para levar bagagem do mundo, do sistema do mundo, é estreito. Por si só, já é estreito, mas aí tem gente que ao invés de proclamar o evangelho, coloca mais pedras à porta do caminho e no caminho. Ah, porque agora se você vai ser crente, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo, você não pode aquilo outro, e não sei o que lá, e aí, enfim. A terceira coisa que eu acredito que não podemos misturar, eu falei, não misturar a proclamação com o discipulado, não misturar a proclamação com a desevangelização, e as pessoas elas têm uma noção ou outra do Jesus histórico. E veja só, as pessoas, principalmente estudiosos, eles não negam, a maioria deles não negam que Jesus tenha existido, por causa das muitas provas, evidências e tal. Mas eles negam a identidade, né?
Então, vão falar, por exemplo, o islamismo diz que Jesus foi um bom profeta, né? Mas que não tem nada de filho de Deus. Foi apenas um profeta. E outros vão atribuir outras coisas a Jesus, tirando Jesus do lugar do unigênito Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação diante de Deus. Então, na hora de proclamar o querigma, é também da nossa proclamação e da parte do Espírito Santo revelar quem seja Jesus, né? E a gente nunca vai poder saltar o conhecimento histórico que as pessoas têm, né? Não, eu sei que Jesus foi assim, fez assim, falou assim, porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz isso, porque o Evangelho não sei o que lá, porque a alquimia, por causa disso, por causa daquilo, porque a tradição, porque o segmento, porque isso, porque aquilo. Então, eles têm um conhecimento do Cristo histórico. Na proclamação, a gente não rejeita aquilo que as pessoas conhecem a respeito do Jesus histórico, mas a gente proclama a partir do que a pessoa conhece sobre Jesus, a gente começa a dizer para ela que esse Jesus está para mais e além da historicidade, né? Das geografias, de onde ele andou, do que ele fez, tal, mas a gente vai falando para deixar claro a identidade de Jesus e o Espírito Santo é quem convence. Deus te abençoe a pensar no Evangelho, na proclamação, mas isso só faz sentido quando a gente recorda que nós somos estes proclamadores, estas testemunhas. Que Deus te abençoe a lembrar disso em todo lugar e nunca, jamais cometer o erro do desevangelizador, né? Nunca ser rude, porque o que o mundo precisa não é de truculência, né? O mundo que eu digo as pessoas, porque elas já vivem debaixo de muitos problemas. O que elas precisam é ouvir um querigma, é ouvir uma boa notícia, uma boa nova. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nos abençoa, Senhor, sermos na prática, na vida, ardorosamente os teus proclamadores, arautos do Evangelho. Põe a tua palavra, Senhor, mais uma vez no nosso lábio no dia de hoje, para dizermos a alguém sobre os teus atos, sobre as tuas obras. Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos alcançado pelo mesmo Evangelho, temos crido e queremos que outros sejam salvos também. Oro a Deus no nome de Jesus. Amém.